Olá, meu nome é Gabriele, eu sou acadêmica de nutrição. Vou estar falando um pouco sobre a síndrome do intestino curto. Esse vídeo é através de uma atividade do meu estágio remoto de clínica e vou começar falando sobre a fisiologia dessa síndrome. A fisiologia dessa síndrome. A síndrome do intestino curto, ele é um estado clínico de má absorção intestinal. Secundário é a perda da superfície mucosa, em consequência da ressecção cirúrgica, como por exemplo a doença de Crohn. Derivações de trânsito intestinal, como no caso de fístulas e cirurgia bariátrica, ou por perda das células mucosas, como os enterócitos, devido à infecção, isquemia, quimioterapia ou radioterapia. Mais simplificadamente, essa desordem ela pode ter etiologia anatômica ou funcional, resultando em problemas de absorção de nutrientes, o fato que pode ser contrabalanceada pela maior ingestão de alimentos e por adaptações estruturais e metabólicas intestinais. Este processo de adaptação ele envolve as seguintes alterações: alargamento e alongamento das vilosidades intestinais, aumento do diâmetro do intestino delgado, diminuição dos movimentos peristálticos, fazendo com que o alimento passe mais lentamente pelo intestino delgado. Qual é a fisiopatologia dessa doença? A síndrome do intestino curto resulta de um comprimento total do intestino delgado, que é inadequado para manter a nutrição via oral. Apesar da notável capacidade de adaptação, após ressecções extensas, este mecanismo adaptativo ele pode ser sobrepujado se houver mais de 70% de ressecção ou menos de 200 centímetros de intestino delgado. As consequências fisiopatológicas após a ressecção intestinal, elas dependem do comprimento e do local da ressecção. Pacientes com menos de 100 centímetros de intestino delgado, sem o cólon, provavelmente eles necessitarão de nutrição parenteral para sobreviver. Em contrapartida, 50 centímetros de intestino delgado, ele costuma ser suficiente para nutrição oral, se a maioria do cólon estiver presente também. Quais são as manifestações clínicas dessa patologia? As manifestações clínicas da síndrome do intestino curto, elas incluem dor abdominal, diarreia ou estatorreia, retenção de líquidos, flatulência, vômitos, perda de peso, desnutrição e fadiga. Essa diminuição da área da absorção intestinal, ela também causa da deficiência de vitaminas, como as vitaminas A, D, K, E, B12, cálcio, ácido fólico, ferro, zinco, magnésio, as quais também podem manifestar-se como anemia, hiperketarose, esquimoses, espasmos musculares, problemas de coagulação e dor óssea. Os pacientes que sofrem encurtamento do intestino delgado, eles podem apresentar deficiência no crescimento se a síndrome está presente desde a infância. Desidratação, úlceras gástricas, proliferação exacerbada de bactérias e litíases biliares e renais. Qual é o tratamento para a síndrome do intestino curto? A condição do intestino curto, geralmente ela é irreversível. E por isso o tratamento ele consiste em compensá-lo com medicações, adoções de hábitos alimentares que são favoráveis, evitando certos tipos de alimentos, cirurgia para aumentar o intestino delgado e por vezes nutrição parenteral e enteral. As fórmulas terapêuticas, as principais, elas incluem antidiarreicos, suplementação vitamínica, inibidores de bomba de prótons, bloqueador H2, que visa diminuir o ácido estomacal, e suplementação de lactase. Quais são as recomendações nutricionais? As orientações gerais ela incluem aumentar a frequência e diminuir o volume das refeições, a fim de compensar a má absorção. Suplementação de vitaminas, minerais, ácidos graxos e cadeia média e glutamina. Aumentar o consumo de líquidos para prevenir a desidratação. Também evitar alimentos ricos em oxalato, como chocolate,
chá preto, chá mate, refrigerantes que são à base de cola, cerveja, sucos com bagaço, limonada, suco de tomate, café instantâneo, manteiga, tofu, feijões, beterraba, cenoura, couve, alface, batata frita, alho poró, amora, uvas, batata doce, tangerina, farinha de milho, pipoca, biscoitos, nozes, pimenta, também reposição de probióticos, restringir lactose quando há ressecção do jejum, medicação antimotilidade intestinal, que também pode ser necessária. Vou fazer uma pequena observação. Os alimentos que são bem tolerados deverão ser reintroduzidos na dieta, a fim de evitar a monotonia do cardápio e para a prevenção também de deficiências nutricionais. Se por acaso o paciente tiver diarreia, é preferível alimentos cozidos e preparados em casa, carboidratos constipantes como maizena, farinha de mandioca e arroz branco, água mineral, sucos coados, cenoura com limão, maçã com limão, goiaba, água de coco, água de arroz, maçã sem casca ou goiaba sem as sementes. Também caldo de legumes, caldo de frango, canja de galinha, chá de erva cidreira, espinheira santa, hortelã, erva doce, gengibre, tudo em temperatura ambiente esses chás. E frutas como banana, maçã, assadas ou cozidas. Vegetais como batata inglesa, chuchu, inhame, cará, batata, salsa e cenoura cozida. E agora também eu vou falar sobre os alimentos que devem ser evitados para quem tem essa doença. Açúcar, todo tipo de açúcar, como doces, mel, chocolate, sorvete, condimentos como aqueles temperos prontos, tipo sazon ou tablete de caldo de galinha ou de carne. Evitar também alimentos que são ricos em fibras, que são os folhosos, frutas cruas, aveia, fibra de trigo, trigo integral, centeio, linhaça, vegetais hiperfermentativos. Esses vegetais eles formam os gases, então deve ser bastante evitados, que é feijão, ervilha, lentilha, cebola, alho, couve-flor, couve, pimentão, repolho, pepino, brócolis, rabanete, abacate, melancia, melão, batata doce. Também deve ser evitado lanches rápidos, como aqueles salgadinhos que são fritos, sanduíches, que são também os ultraprocessados, camarão, marisco, miúdos, peles de aves, embutidos, linguiça, patê, defumados, maionese, leite. Se for necessária a ingestão de leite, deve-se substituir esse leite integral por leite baixa lactose ou usar também o leite de soja. Evitar fumar e também ingerir bebidas alcoólicas, né? E também vou falar um pouco de algumas observações que devem ser feitas. Deitar após as refeições para desacelerar o trânsito intestinal. Isso facilita a absorção de líquido. Tem que mastigar bem os alimentos. Ingerir líquidos para restabelecer ou manter o equilíbrio hídrico. Fazer de pelo menos 5 a 6 refeições por dia, evitando grande quantidade de alimentos na mesma refeição. Com a melhora da diarreia, recomenda-se a ingestão de fibra solúvel, como maçã crua, banana, mingau, de aveia, e para a formação das fezes e restauração da motilidade intestinal. E por fim, também evitar gorduras como manteiga, margarina, creme de leite, esses alimentos todos que são gordurosos e frituras. Tudo que contém óleo em excesso deve ser evitado. Bom, era isso que eu teria que passar para vocês. Um pouco da base de tudo aquilo que eu falei.
E é isso. Até mais. Até a próxima explicação. E muito obrigada.